Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje, você já sabe, é dia de seguir adiante na nossa exploração do Alien RPG, cenário baseado aí na franquia de cinema, cujo livro a gente está explorando aqui no canal capítulo a capítulo, tentando sempre identificar os pontos mais importantes para dar uma ideia geral de qual é a pegada, qual é a proposta do jogo em termos de cenário, de sistema, para quem ainda não conhece, beleza? Mas se você está chegando agora, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Alien RPG, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist exclusiva que reúne todo o conteúdo a respeito desse cenário para você assistir com calma e depois, se quiser seguir a viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Então olha só pessoal, se liga aí no movimento só para organizar as ideias aí e situar todo mundo. Estamos atualmente no capítulo 11 do livro, que chama Espécies Aliens, que como vocês podem imaginar, vai trazer informações não só sobre os xenomorfos, mas também sobre outras desgraças espaciais que você pode encontrar aqui no cenário de Alien, tá? É um dos maiores capítulos do livro, então eu estou fracionando o conteúdo em diversos vídeos, tá? Esse aqui é o nosso segundo vídeo sobre esse capítulo. No vídeo passado eu falei sobre os engenheiros e hoje a gente vai falar aqui sobre os xenomorfos, mas se liga aí no detalhe. O que a gente vai abordar hoje basicamente está nessas duas páginas aqui. Por quê? Porque a gente vai falar das características gerais dos xenomorfos, tá? Daqui pra frente, o livro ele vai descrever com mais detalhes alguns tipos de xenomorfos. Então a gente vai deixar isso mais pra frente, provavelmente para vídeos específicos, tá? Hoje a gente vai ver só o arcabouço geral, em termos de regras, alguma coisa ali também, mas em termos de cenário, em termos de história, né? O que os xenomorfos representam aqui no Alien RPG. Então se liga aí que esse vai ser o nosso conteúdo de hoje. Então olha só pessoal, eu vou começar lendo uns trechinhos aqui do início, né, da abertura dessa sessão aqui do livro, para depois ninguém dizer que não foi avisado, que foi pego desprevenido, que não sabia. Então se liga aí nessas informações, depois a gente vai comentar o que elas significam. Olha só, neomorfos, praetomorfos, ultramorfos e xenomorfos. Esqueça tudo que você ouviu antes sobre enfrentar aliens. Ignore as bravatas de fuzileiros navais bêbados metidos a machões gritando em bares. Especialmente aqueles sem cicatrizes no rosto e todos os membros intactos. Eles estão vivos e arrogantes porque nunca viram um xeno de verdade. Primeira informação. Seguindo adiante aqui. Se você vir um xeno, você faz uma coisa: correr. Você não tem chance, nunca teve e nunca terá. Você acha que tem poder de fogo superior em suas mãos? Use todos os seus brinquedos grandes e chiques para cobrir sua fuga, mas dê-o fora dali. Ou seja, o livro já começa essa sessão aqui te dizendo que não mexa com os aliens. Não brinque com os aliens, não entre em combate com os aliens, simplesmente corra. Basicamente é isso que ele está dizendo. E assim, talvez isso seja um pouco diferente de vários outros jogos de RPG, onde em tese o seu objetivo é chegar lá e matar o monstro, né? Aqui entre aspas, combater o monstro, aqui entre aspas. No caso do Alien RPG, você até pode fazer isso, mas o resultado provavelmente será a sua morte, a morte do seu personagem. Então assim, os jogadores têm que ter isso em mente. Claro, faz parte do desafio, de repente, vocês conseguirem bolar um plano ali, agir em conjunto, né, e conseguir derrotar o Alien. Claro, isso faz parte do jogo também, mas é só para dar uma ideia, acredito eu, né, essa introdução aqui é só para dar uma ideia do peso que as coisas têm. Se você marcar bobeira, né, se o personagem marcar bobeira, se vocês de fato não tiverem um bom plano e agirem em conjunto e tiverem um pouco de sorte, provavelmente, ou melhor dizendo, especialmente um pouco de sorte nos dados, o destino provavelmente será fazer uma nova ficha, né? Então assim, talvez quem joga, né, os cenários ali baseados, né, ambientados nos mitos de Cthulhu, esteja um pouquinho mais acostumado com isso. Já sabe que nem tudo que aparece na sua frente você deve enfrentar e você deve meter bala. Talvez, né, correr seja a melhor opção. Ah, só um detalhe importante antes da gente seguir adiante e começar a falar aqui em termos de regras, né, em termos de sistema, como é que funcionam os xenomorfos. Aqui nessa introdução, né, falando sobre eles, o livro coloca que vai ter a descrição de alguns deles aqui, seguindo adiante no capítulo, né? Mas que existem vários outros que serão apresentados em suplementos do Alien RPG. Então, por enquanto, temos aqui no Brasil apenas o livro básico do Alien RPG, né? E o escudo do narrador. Mas fica aí, né, o convite, a esperança para que a New Order lance os outros suplementos do jogo, para que a gente tenha acesso em língua portuguesa a esses outros tipos, né, de aliens que eles estão dizendo aqui que serão lançados futuramente.
Avançando aqui no capítulo, a gente vai começar aqui de fato a falar um pouquinho sobre as regras gerais dos xenomorfos, né? Então aqui, basicamente, nesse primeiro momento, ele vai falar aqui de habilidades, de valor de armadura, de vitalidade e de habilidades especiais. Lembrando que aqui é só o arcabouço geral, tá? Pelo que o livro dá a entender aqui, cada tipo de alien vai ter uma variabilidade em algumas dessas características aqui. Mas só para a gente ter aquela ideia geral de como é que funciona a coisa, o que o livro traz aqui para a gente inicialmente? A questão das habilidades. O livro começa dizendo que os xenomorfos, eles não têm atributos, né? A gente comentou aqui ao longo da série, né, a questão dos atributos dos personagens humanos e tal. Então, os xenomorfos, eles não têm atributos, eles vão ter habilidades. Então, as jogadas de dados deles vão ser baseadas nos valores que eles têm nas habilidades específicas, tá? E o livro já alerta aqui que eles podem ter níveis de habilidades muito mais altos do que os humanos. Em contrapartida, se é que isso deixa o combate um pouco mais balanceado ou não, não sei dizer, os xenomorfos, né, os aliens, eles não podem forçar a rolagem, não pode forçar a jogada de dados como os humanos podem. Então, assim, é uma pequena vantagem, talvez, que os humanos têm, mas tem que ver na prática, ou melhor, talvez na sorte, né, se isso vai fazer diferença no combate ou não, né? No combate direto, muito provavelmente não, né? Mas enfim, fica aí o convite, caso você queira sair no braço com o xenomorfo, tá bom. Seguindo adiante, o que ele fala aqui também? Ele fala de valor de armadura, ou seja, os xenomorfos, de uma maneira geral, têm uma pele mais grossa, que vai conceder a eles uma armadura natural. Qual é o valor dessa armadura? Vai depender do tipo de xenomorfo. Lembra, a gente está aqui nas características gerais, beleza? Questão da vitalidade. A vitalidade dos xenomorfos ela vai funcionar da seguinte forma. Eles vão ter uma tabela específica, tá, para ferimentos críticos. Tá? O livro vai trazer aqui, olha, lesões críticas em xenomorfos. Então, quando isso acontecer, ou se isso acontecer, você vai jogar um dado aqui para saber o que foi que aconteceu com aquele xenomorfo específico. Eles vão ter uma tabela, né, própria para verificar essas questões. Eu vou citar aqui alguns exemplos só para entender, dar uma ideia geral da coisa. Né? Então, lesões críticas em xenomorfos. Se você tira 1 em um D6, qual é o efeito? Reerguer-se. O xenomorfo cai no chão, aparentemente morto, mas é um ardil. Se for atacado novamente ou em sua próxima iniciativa, recupera um ponto de vitalidade e se levanta, alimentado pelo ódio instintivo. E aqui tem cada número, né, de 1 a 6 vai ser uma situação diferente. Eu vou ler aqui o 5 e 6, tá? Que é o melhor resultado que você pode ter, né? Que aí você teve sucesso. Olha só, se você tirar 5 ou 6, o efeito é destroçado. Morte instantânea. O xenomorfo é despedaçado ou esmagado em meio a gritos de raiva. Severamente mutilado só pode ser analisado com observação -2. Ou seja, pelo que dá a entender aqui, inicialmente você até tem chance de derrotar um xenomorfo, mas você precisaria causar uma lesão crítica nele e tirar 5 ou 6 aqui no dado para ser esse efeito de destruição. Porque todos os outros, olha, olhando aqui rapidinho, ele pode estar ferido, ele pode estar abalado, mas ele não está morto. Então ele vai voltar para te causar problema. E só para a gente fechar aqui essas informações gerais e seguir adiante, só complementando aqui, essa questão da vitalidade, tá? Na verdade, quando o xenomorfo chega a 0 pontos de vida, ele não vai ficar quebrado, que é o que acontece com os humanos. Se ele chegar a 0 pontos de vida, é que você vai fazer a jogada ali para a tabela de lesões críticas do xenomorfo, beleza? Então, sua primeira missão é reduzir o xenomorfo a 0 pontos de vida, para aí você testar a sua sorte na tabela e ver se você consegue, de fato, eliminar o xenomorfo ou não, beleza? E fechando essas características gerais aqui, tem as habilidades especiais, que conforme o livro diz aqui, alguns xenomorfos tem ações especiais além dos ataques característicos, tá? E isso vai ser especificado na descrição de cada um dos xenomorfos. Ou seja, alguns deles, além dos ataques básicos, que já devem ser uma desgraça por si só, ainda tem essas habilidades especiais. Mas isso a gente vai ver quando estiver vendo a descrição de cada um deles especificamente. Seguindo adiante, um outro ponto que o livro destaca a respeito dos xenomorfos é a velocidade. Então olha só, vou ler um trechinho aqui para vocês. Os xenomorfos costumam ser muito mais rápidos que os seres humanos. Isso é representado pelo seu valor de velocidade, que tem 2 usos específicos. Tá? Então, segundo o livro vai colocar aqui, cada tipo de xenomorfo vai ter determinada quantidade de pontos de velocidade. E essa velocidade pode ser utilizada em termos de jogo de 2 formas. A primeira forma é o
modo furtivo, vamos dizer assim, né, do xenomorfo, do alien. A gente chegou a comentar aqui aquela questão que você pode ter um mapa ali da estação, do local onde ele tem, e aí você vai ter aquelas zonas, né, que os personagens vão se movimentando e tal. Então a gente já comentou sobre isso em vídeos anteriores aqui da série. Mas, resgatando esse conhecimento aqui das zonas de combate e tal, do mapa e tal, de onde você está, com a questão da velocidade, qual vai ser o efeito prático disso para o alien? O alien, ele vai poder se mover 2 zonas, tá? 2 zonas por cada ponto de velocidade que ele tiver. Ou seja, se ele tiver 1 ponto de velocidade, ele pode, em uma ação, se mover 2 zonas. Se ele tiver 2 pontos de velocidade, ele pode se mover 4 zonas, furtivamente, tá? Isso no modo furtivo. Qual é o outro uso da velocidade? É o modo de combate. Se liga aí. O alien, o xenomorfo, ele pode agir uma vez para cada ponto de velocidade que ele tiver. Ou seja, se ele tiver 2 pontos de velocidade, ele age 2 vezes. Se ele tiver 3 pontos de velocidade, ele age 3 vezes. E como é que isso vai funcionar na prática? O xenomorfo, o alien, ele vai tirar uma carta de iniciativa por cada ponto de velocidade que ele tiver. Ou seja, ele não vai realizar todas as ações dele ao mesmo tempo. Ele vai agir 3 vezes naquela rodada, vamos dizer assim, né? De acordo com o que indicarem as cartas de iniciativa dele. Só lembrando que cada ação dessas, o alien pode fazer uma ação rápida e uma lenta, igual a qualquer outro personagem, tá? Só que ele age mais vezes, né? Tantas vezes quantos forem os pontos de velocidade que ele tiver. Então olha só, pessoal, pra gente fechar aqui as informações gerais sobre os xenomorfos, tá faltando comentar aqui os ataques característicos. Então se liga aí que eu vou ler mais esse trechinho aqui pra gente encerrar. A maioria dos xenomorfos ataca apenas em combate corpo a corpo. No entanto, eles não fazem ataques comuns. Em vez disso, toda vez que um xenomorfo ataca, role um D6 em uma tabela para os ataques característicos da criatura e resolva os efeitos. Alguns ataques característicos são extremamente mortais, ou seja, cada tipo de xenomorfo vai ter a sua tabela própria de ataque. Então, toda vez que ele for atacar, se for bem sucedido, ele vai jogar, né, o narrador vai jogar lá um D6 na tabela específica daquele tipo de xenomorfo para ver qual é a desgraça que vai acontecer, né? E aí, como ele fala, né, alguns ataques são extremamente mortais, mas aí você pode estar pensando, poxa, mas então, se ele me atacou, acertou, eu automaticamente morri? Talvez, provavelmente, mas sempre existe uma chance. E aí ele vai falar aqui da questão do bloqueio, olha só. Salvo indicação em contrário, um ataque característico pode ser bloqueado, tá? E aí ele remete para a página que traz a regra de bloqueio. Mas isso exige algum tipo de arma ou instrumento contusivo. Eu não sei se eu comentei isso aqui, mas de fato eles já falaram aqui no livro a respeito disso. Você pode bloquear, né, alguns ataques, né, dos xenomorfos, dos aliens, mas você precisa de algum instrumento para isso. Uma arma, uma barra de ferro, alguma coisa assim. Você não vai simplesmente bloquear fazendo assim, ou botando o braço na frente. Não, isso aí esquece. Você precisa de algum instrumento para conseguir bloquear o ataque. Mas sim, isso é possível. Se isso vai, de fato, representar alguma diferença entre a vida ou a morte do personagem, só a situação vai dizer. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Fechamos aqui mais um capítulo de Alien RPG. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para eu saber o que vocês estão achando aqui da nossa jornada, né, através desse cenário. E no mais, quem quiser continuar com a gente se encontra na próxima resenha.